Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de Java Collections, Equals e Hashcode. Então, vamos lá? Bom, como é que eu vou estruturar a minha fala, né? Bom, primeiro eu vou dar uma pequena introdução sobre o que eu estava falando, o que eu falei no vídeo anterior, já que essa é uma série sobre collections, né? E depois eu vou puxar o gancho do que, o que eu vou falar agora com o que são contratos, né? O que são contratos? Por que é importante a gente conhecer os contratos do mundo Java? E aí, depois eu vou explicar como o Collections usa os contratos, usa o Beacons e usa o Hashcode para implementar algumas funcionalidades muito importantes que todo desenvolvedor Java deve conhecer. E aí, com essa base, eu vou explicar por que objetos imutáveis são importantes, né? O que são objetos imutáveis e o que são objetos imutáveis? Porque é importante nós termos objetos imutáveis, saber essa diferença, saber por que é importante, é muito importante, né? E aí, por fim, eu vou mostrar de forma simples como implementar de forma excepcional o equals e o hashcode em Java. Assim, às vezes pode parecer complicado, mas é fácil, assim, só basta a gente usar a ideia. Então, vamos lá? Bom, o que eu estava falando no vídeo anterior? Eu comecei a falar uma série sobre Java Collections. Então, assim, eu estou falando de Java Collections. No primeiro vídeo, eu mostrei um panorama do que são Java Collections. Né? O Java Collections é um pacote que implementa uma série de biblioteca de classes comuns no Java, que todos os desenvolvedores podem usar, que estão presentes em qualquer JVM. Né? Então, assim, é a biblioteca padrão do Java. Se você desenvolve Java, você tem que usar ela. A gente não precisa ficar implementando uma série de estrutura de dados comuns. E eu foquei basicamente na diferença entre linked list e array list. Se você não viu o vídeo, vê aí, volta um pouquinho na série e vê para ver por que eles são diferentes, né? Eu foquei principalmente em mostrar o que é o crescimento assintótico, né? Porque a diferença se dá basicamente quando minha lista cresce. Quando a minha lista cresce, eu vou ter uma diferença de performance entre um e outro. E é muito importante a gente conhecer essa diferença, né? Agora, eu vou mudar o foco. Eu vou falar de hash set e hash map. E o que os dois têm em comum, né? Se a gente olhar para o nome, a gente vai ver que os dois começam com hash. Logo, a gente pode supor que hash é o que eles têm em comum. Como eles usam hash? Na verdade, assim, o hash set é um hash map internamente. Então a gente pode já ver que eles usam a mesma estrutura de dados, né? Eles usam hashing e eles usam equals, que são contratos do Java, né? E aí é o meu ponto de partida para falar de o que são contratos, né? Bom, para começar, eu vou falar que o Java não tem um mecanismo de validação de contratos. Algumas linguagens têm. Então, assim, em algumas linguagens, eu vou implementar ali, vou implementar um método que só vai ser válido sob determinadas condições. Ou vou implementar um método que os valores que ele recebe tem que ter certas condições. Então, assim, eu vou ter pré-condições e pós-condições. E vou ter os efeitos, os side effects, os efeitos colaterais, né? Então, assim, existe esses tipos de mecanismos. No Java não tem isso. O que o Java vai ter? O Java vai ter uma documentação. E aí sim, é importante eu conhecer a documentação? É sim. Então vamos lá. Vamos começar assim. Toda classe no Java, ele estende uma outra classe, né? Toda classe em Java, ela estende a classe Object. E a classe Object, em si, ela tem um contrato. Ah, mas eu tenho que conhecer, eu tenho que respeitar o contrato para todas as classes? Não. Por exemplo, vou citar uma classe aqui bem comum, a classe Objects, não a classe Object. A classe Object é uma série de métodos estáticos que são para ser usados quando eu estou lidando com o Object. Então, assim, eu vou mostrar ela um pouquinho no final, né? Mas ela não precisa, porque ela nunca é instanciada, né? Então, assim, uma dica bem comum no Java, se a classe está no plural ou no singular significa que você pode instanciar. No plural significa que não é para instanciar, é só um bando de métodos estáticos. Assim, por exemplo, classe maps, que existe aí, acho que depois do Java 9. Ela tem vários métodos interessantes lá. A classe collections. Existem vários métodos interessantes, enquanto a classe collection é uma interface que pode ser implementada. Então, assim, é importante eu conhecer a documentação da classe que eu estou usando? Mas eu não sei ler inglês. Poxa, pega a documentação, traduz ela num translator da vida. Mas eu tenho preguiça de ler. Cara, então assim, pega algum livro, ou vai no YouTube, procura vídeos como esse. Um livro que eu recomendo muito é o Java Efetivo. O Java Efetivo, ele vai trabalhar mais de 90 dicas sobre como se usar Java de forma efetiva. E aqui eu vou trabalhando basicamente uma delas, né? Como a gente implementa equals e hashcode e por que eles são importantes. Só que eu quero focar mais no porquê que eles são importantes, né? Essas classes são importantes, esses métodos, esses contratos são importantes. Então, assim,
Dica que você tem que fazer, tarefa de casa. Leia a documentação do equals, leia a documentação do hashcode. São pouquíssimas linhas, mas é muito importante. Então vamos lá. Quais são os pontos-chave dos contratos? Esses são os contratos-chave, né? Tem eu vou começar da segunda aqui, a classe Serializer. Pô, a gente tem uma interface Serializer, por que ela serve? Ela serve para serializar objetos. Ah, mas então todo objeto que eu vou serializar tem que estender ela, essa interface? Não, ela serve para serializar objetos usando o mecanismo de serialização padrão da JVM, que não é muito usado e nem é muito recomendado. Mas tem alguns, eu trabalhei em projetos, que pediam assim, olha, toda classe que for para ser serializada, ela deve estender a interface serializer. Por quê? Ela deve implementar. Por quê? Porque era um método de se encontrar facilmente quais são as interfaces serializadas, quais são as classes serializáveis, né? Então, todo VO lá que ia ser serializado, ela estendia essa interface, né? A keyword volatile e a keyword transiente, elas são importantes? São. Tipo, se você for conhecer os contratos, o que, que ela faz? Assim, aqui não é muito contrato, mas como a JVM lida com os campos. Eu vou destacar aqui o Word Transiente, assim, já que ele está falando de serialização, né? A Word Transiente vai dizer se o campo deve ser serializado ou não. Observa que, se você for usar o serializador JSON, você já vai depender do contrato que o seu objeto, seu campo transiente não ser serializado, ou seja, o transiente faz parte do contrato. Clonable. Clonable vai definir se o objeto pode ser clonado ou não. Só implementar essa interface, não precisa nem implementar o método, você já habilita o clone automático da sua classe. É automático, você não precisa, só precisa botar lá, implements clonable. Closable e autoclosable. Oh, essas classes são maravilhosas. Assim, se você quiser lidar com liberação de recursos, implemente o autoclosable, você vai botar o try free search. É uma coisa maravilhosa que você vai forçar as pessoas a lidar bem com os recursos que a sua classe tem. Iterable. Se você tem uma classe que você tem uma série de coisas que ela pode ser iterada dentro da classe, implementa iterables ali, vê quais são os métodos que ela retorna. Assim você pode usar a sua classe no for each. Error ou exception. Isso é um contrato muito interessante, porque a gente não estuda muito o que é um erro e o que é uma exceção, né? Só que um erro é uma coisa que a JVM não pode se recuperar. Por exemplo, se dá um out of memory error, você não pode fazer um try catch desse cara. Se você fizer um try catch desse cara, você matou o seu programa, porque ele vai ficar morto ali, porque você não vai conseguir lidar com isso. É uma coisa que a JVM já não consegue lidar. Uma exception é uma coisa que você pode ou não lidar, né? Tipo, não quero lidar com essa exception, não quero que esse erro pop na cara do usuário, beleza, não lida, mas assim, exception é um tipo de erro que você pode lidar em código, né? Então, assim, você tem um contrato ali que diz, o que é um erro, o que é uma exception? Eu posso implementar uma interface error, uma exception error? Pode, tipo, só que você não vai lidar com ela. Então, assim, esses são uns pontos chaves. Agora, eu quero focar aqui, o meu vídeo vai ser focado só no contrato do equals e do hashcode. Então, vamos lá. Qual que é a documentação do equals? O que a documentação diz? Né? Se a gente for lá e abrir a documentação do equals, vai estar no classe object, e eu vou botar o link aqui embaixo, a gente deve implementar segundo o contrato. E o contrato é esse pedaço, esse trechinho de documentação. É bem simples, vai ter uma, duas, três, você lê em 10, 15 minutinhos, só que eu recomendo você ler, reler, dar uma olhada, para e pensa. A gente posso até levantar uns pontos aqui, né? A gente sabe que o equals ele deve ser reflexivo. O que ele deve ser reflexivo? Um equals de um mesmo objeto deve ser sempre verdadeiro, né? Ele tem que ser simétrico. Então, se eu tenho um objeto A e B, equals de A e B recebendo B, deve ser um equals de B recebendo A, né? Ele é transitivo, ou seja, se eu tenho A, B e C, então, assim, se A é igual a B, B deve ser, e B é igual a C, A deve ser igual a C. Ele deve ser transitivo. E ele deve ser sempre consistente, ou seja, ele deve sempre retornar o mesmo valor se você não mudou a classe. A gente vai falar disso no final. E por fim, ele deve ser não nulo. Então, assim, se eu estou fazendo, se eu tenho um objeto, eu estou comparando o equals dele com o null, ele deve ser falso, né? Mas é importante eu seguir todas essas regras? Muito importante. Se você não seguir essas regras, o seu programa vai apresentar mau funcionamento. Eu já vi bug de produção que era por causa disso. O equals estava mal implementado. Bom, e a do hashcode? O que é o hashcode? O hashcode é basicamente um código que ele vai retornar um valor específico daquela classe. Então, assim, ele tem que ser sempre igual, por exemplo,
eu estou fazendo uma nova versão do meu software, eu tenho que manter o hashcode igual ao anterior? Não necessariamente, assim, mas ele tem que ser sempre, ele tem que ser assim, se eu tenho a mesma classe, eu executo duas vezes, e se tem o mesmo objeto, sem alterações, eu executo ele duas vezes, ele tem que retornar o mesmo valor, né? Então ele tem que ser consistente, né? É um código, o hashcode é um código que serve para validar a identidade. Então, assim, eu fiz um pequeno resuminho aqui, o que a documentação diz. Eu boto assim, se A é igual a B, então o hashcode de A deve ser igual ao hashcode de B. E se o hashcode de A é diferente do hashcode de B, então A é diferente de B. Qual que é a negação disso tudo? É que, assim, se eu tenho que os hashcodes eles são iguais, eu não sei se as classes, se os objetos são iguais. Isso é muito importante. E isso é que vai fazer entender essa lógica, entender esses dois preceitos lógicos aqui e o oposto deles, que assim, se o hashcode é igual, não implica que os objetos são iguais, você vai entender como o collections usa, né? Então, assim, resumidamente, o método equals vale para comparar dois objetos. Então, se eu tenho dois objetos em memória, eu quero saber se eles são iguais ou não são iguais. Eu uso eles. E eu tenho hashcode, eu quero saber se o hashcode, se os objetos são iguais ou não são. Eu uso hashcode. Então, como é que a gente usa ele? Então, vamos lá. Como o collections usa o equals e o hashcode. Isso é muito importante. Isso aqui eu vou estar falando aqui, eu vou estar falando de estrutura de dados. Não vou entrar no tópico estrutura de dados à parte, eu estou focado no collections. Então vamos lá? Bom, o hashcode é usado em duas classes, da qual a gente falou, o hash set e o hash map. Bom, e básico. O que é um hash set? É um set. E o hash map é um map. A gente tem que entender primeiro o que são eles, né? O set, a tradução de set é conjunto. É uma coleção que não tem valores duplicados. Então, todo conjunto, ele não deve ter valores duplicados. Se ele tiver valores duplicados, já não é um conjunto, é uma lista ou uma outra coisa. Mas, assim, é o pré-requisito básico. Assim, eu vou usar um hash set aqui, eu vou usar um tree set aqui. O que você está querendo? Eu estou querendo uma estrutura de dados que não vai me retornar valores duplicados. Então, se eu pego dois objetos que são iguais, mas as instâncias são diferentes, eu vou falar um pouquinho deles mais para frente, o que acontece? Eles são diferentes, eles são ou duas instâncias do mesmo objeto, mas eles são iguais. Se eu boto os dois dentro do set, só deve ter um. Bom? E o map? O que é um map? Um map é bem parecido, só que eu uso uma chave de indexação. Então, assim, no set, o próprio objeto é a sua chave de indexação. No map, não. No map, eu tenho outra chave de indexação. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma string e tenho um objeto usuário. E aí eu pego essa string e vou indexar todos os usuários. Coisa muito comum que a gente vê todo dia. O seu CPF. Você é uma pessoa, você é um objeto que está no mundo. E o seu CPF é a sua chave de indexação. Só tem um CPF no Brasil que lista uma pessoa. Não pode ter duas pessoas com o mesmo CPF. Se tiver, é um erro de programação, é um erro no sistema. Então, assim, vai dar problema. Por exemplo, você pode pegar uma dívida de uma outra pessoa, porque as dívidas são emitidas por CPF. Então, a chave, a mapa, ele sempre vai relacionar uma chave com um valor. Qual que é o requisito básico? Não pode existir dois valores com a mesma chave. Isso é básico. Então, assim, se eu estou adicionando uma chave, não pode existir dois valores com a mesma chave. E também não pode se eu tenho a chave, eu tenho que encontrar o objeto relacionado àquela chave. Isso é muito importante, a gente vai entender o porquê que o equals e o hashcode são importantes em relação a isso, né? Então vamos aqui, vamos olhar a estrutura básica do hash set e do hash map. Se você abrir essas duas classes, principalmente se você abrir o hash map, você vai ver lá uma hash table. O que é uma hash table? É uma tabela, um array. Lembra que a gente viu no array list que é um array? Um array é só tipo estrutura básica, que tem um tipo ele é indexado por um índice, que vai, no caso aqui eu peguei um array de 0 a 9, e tem 10 posições, né? E aí, como é que funciona o hash set ou hash table? A primeira coisa que quando eu vou adicionar algo no hash table, no hash map, a primeira coisa que ele faz, ele calcula o hash code. O hash code, ele é 1153. Beleza, mas assim, eu tenho 1153 posições no meu array? Não tenho. E nem é bom ter. Por quê? Porque seria um array muito grande, faria muito espaço de memória. Então, o que eu faço? Eu pego esse hashcode e eu pego o resto da divisão dele pelo meu tamanho do array. Então, se eu pegar o resto da divisão de 1153 por 10, vai dar 3. Ou seja, eu posso inserir esse cara na posição 3.
Então, insiro lá, eu pego a chave, eu pego uma chave, né, no caso do hash map vai ter uma chave que seria o V1, né? No caso o hash set, a própria chave seria o V1, o valor seria o V1. Eu pego lá e insiro esse como um nó, assim, que tem chave, o valor está na posição 3, né? E tem um outro objeto, o V2, que eu faço, calculo o hashcode. O hashcode ele tem 7.542, ou seja, eu pego esse hashcode, divido por 10, dá 2. Então, insiro na posição 2. Beleza, funcionou, perfeito. Tá, agora eu vou dizer o que acontece? Dois valores têm o mesmo hash igual, né? Pode ser que o hashcode dele seja igual, ou pode ser que o resto da divisão seja igual. Vou até fazer um caso, um V3, né? No V3, o que vai acontecer? Ele vai dar 7.843. Aí, pô, divide esse hashcode por 10, vai sobrar 3. Então eu tenho que ensinar na posição 3. Opa, mas na posição 3 já existe um objeto, que é o V1. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu uma colisão de hash. O que é a colisão de hash? Eu tenho que o hash de dois objetos ele dá o mesmo valor. No caso aqui, é uma fórmula, porque eu uso o resto da divisão. Mas a classe hashMap vai fazer? Ele vai entrar, vai ver assim, tem um objeto aqui, será que você é igual a ele? E aí eu pego e comparo com os dois com o equals. Tá vendo aqui que eu estou usando, sem saber, o equals e o hashcode? Então, assim, ele vai comparar com o equals e vai ver assim, poxa, V1 é diferente de V3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar mais um elemento aqui na posição 3. E aí ele vai fazer, ele tem uma lista. Então, a gente vê que, assim, adicionar num hash map, ele sempre vai ter um tempo linear desde que você tenha poucas coleções de hash. Tá bom, e como é que eu faço isso? Deixa que o Java resolve isso. A gente vai mostrar isso como se resolve isso de maneira simples, né? Porque a gente não tem como saber como se dá a colisão de hash ou não. A gente tem que saber o quê? Tipo, quais são os campos importantes para calcular meu hash. Então, assim, o que é básico aqui? É saber que se o equals e o hashcode tem que ser implementados corretamente. Por quê? Se eu tenho dois objetos retornando que são equals, ele vai ser substituído. E se são dois objetos iguais retornando que não são equals, eu vou ter que duplicado. Entende agora? E se eu tiver um outro objeto aqui, que um V4 aqui, que ele é igual ao V3. Se ele é igual, o hashcode tem que ser igual. Se o hashcode não for igual, você vê que ele vai adicionar. Ele vai adicionar porque ele vai pegar, pegou a posição 5 ali. Então ele vai adicionar ali, então eu vou ter dois objetos iguais que estão em posições diferentes. E se o hashcode for igual, e o equals é igual? Então ele vai olhar ali na lista, deu que é 3. Ele vai lá, V1. V1 é igual, né? V igual a esse objeto. Então ele ignora. Então, quando é igual, ele vai simplesmente ignorar o resultado e retornar. Ele não vai adicionar esse resultado novo. Entendeu? É assim que funciona o hashtag e o hashmap, né? E quais são as consequências disso, né? A consequência básica é que, assim, o hashcode, ele não pode mudar para o mesmo objeto, né? Então, se eu tenho um objeto aqui, ou executei ele várias vezes, ele não pode mudar, desde que os campos mudem. A outra consequência é, observa que eu estou adicionando, eu estou usando o objeto como chave, né? Então, assim, eu calculo o valor do hash e adiciono numa posição. E se depois que eu adicionei no hash set, eu mudo os valores do meu objeto e mudo o valor do hash set. Então eu tenho aqui, imagina que eu tenho um V1 aqui, eu adicionei ele estava na posição 3, mas eu vou lá e altero o valor dele. E eu vou tentar adicionar ele de novo. O que vai acontecer? Ele vai pegar, eu alterei o valor dele, ele vai retornar um outro valor hash set do hashcode. Então ele vai ser adicionado novamente. Você vê que há uma inconsistência na tabela? Ou volta um pouquinho. E se eu tenho uma chave valor? Se eu tenho uma chave lá que ela é mutável? Estou usando um objeto que eu fiz, ele é um objeto mutável, e eu estou usando ele como chave. Se eu mudar esse objeto, eu não consigo retornar ele. Então eu não consigo achar um valor referente a ele. O valor está perdido na tabela. Por quê? Porque o equals e o hashcode vão mudar. Ele nunca vai retornar. Esse valor vai ficar perdido para sempre. A tabela vai crescer. Isso é um bug muito comum até de leak de memória, né? Meus valores vão mudando e eles vão ficando perdidos ali dentro da tabela, né? Bom, isso a gente entra na discussão o que são objetos mutáveis e o que são objetos imutáveis, né? Então, assim, o que a gente pode tirar da consequência do equals e hashcode, né? Que os objetos devem ser os objetos que a gente usa dentro de um set ou dentro de um hashmap, como chave do hashmap, eles têm que ser imutáveis. Eu posso usar no hashmap objetos mutáveis mais como valor.
Mas, se eu quero usar como chave, eu tenho que usar objetos mutáveis. Ou eu tenho que garantir que eles não mudam durante a minha execução. Então vamos lá. O que é mutabilidade? Né? Um objeto ele sempre vai ter campos. Né? Mutabilidade, uma classe ela é mutável se o valor dos seus atributos pode ser alterado depois que o objeto é criado. Né? Então, eu botei depois que a classe é criada, mas depois que o objeto é criado. Né? A classe é o meu estereótipo e o meu objeto é a minha instância. Então, assim, eu tenho uma classe, eu defino a classe, quando eu dou um new, eu tenho o meu objeto. Então, assim, se uma classe é mutável, eu posso alterar os valores do objeto. Uma classe é imutável quando, depois que eu crio um objeto dessa classe, eu não posso alterar mais esses valores. E é desejável que ele seja imutável. A gente vai ver, a gente já viu isso, né? E como que a gente garante que a minha classe é imutável? É muito simples, né? Tipo, eu estou definindo uma classe porque ela tem três campos. É só definir todos os campos como final. Para que serve o final? O final é uma keyword que obriga a JVM, que obriga o desenvolvimento, ela vai dar um erro de compilação, se você alterar esse valor em tempo depois do objeto criado, depois da variável inicializada. Então, assim, o final pode ser usado tanto para campos quanto para objeto, tanto para campos de classe, campos de classe estática, campos de instância ou campos de campos estáticos, ou para variáveis locais. Se a variável local eu uso final, está dizendo? Eu estou dizendo que ele nunca vai ser alterado. Isso torna até o tempo de execução mais rápido. Né? Se eu estou usando em campos de objetos, está dizendo o quê? Que depois que eu crio aquele objeto, ele não pode ser alterado. Então, assim, eu quero que minha classe seja imutável. Então, eu defino todos ali como final. Né? Se há a possibilidade de um atributo não ser final, ele não deve ser implementado ele não deve ser usado na implementação do Because do hashcode. Esse é um corolário muito importante do uso. Então, assim, por exemplo, mas tem motivos de eu usar um campo não final num objeto imutável? Tem sim, tem sim. Se você precisa fazer algo lazy, por exemplo, eu tenho aqui essa classe que ela tem alguns campos, mas às vezes eu quero calcular aqui um sumário dela, eu quero calcular alguma coisa dela aqui, que é custoso. Mas esse caso, esse sumário, esse campo, ele só é usado 10 das vezes. Né? Então eu boto isso aí como um campo não final, e inicializo ele quando foi requisitado. Né? Eu estou fazendo o quê? Um comportamento lazy. Então, assim, há motivo para ter um campo não final numa classe imutável? Sim, se eu desejar o comportamento lazy. Né? Mas, poxa, eu quero já ter uma classe que todos os campos são imutáveis por padrão. Né? Preciso definir todos aqueles códigos lá, tipo os get, setters. Não existe setters de classes imutáveis, né? Mas todos os getters, tem que definir todos os campos. Não, você pode fazer um record. Um record, ele veio aí nas novas versões de Java, ele já é, por padrão, imutável. Imutabilidade já é uma funcionalidade do Records. Né? Então, eu estou até aqui citando o Joshua Bloch, do livro Java Efetivo, que assim, classes devem ser imutáveis, ao menos que haja uma boa razão para torná-las mutáveis. Então, assim, se você está desenvolvendo software, assuma que imutabilidade é o padrão. Se você precisar mutar essa classe, tudo bem, mas assim, você tem que ter uma boa razão para isso. Se a classe não puder ser imutável, limite a sua mutabilidade ao máximo possível. Por que isso? Porque eles vão ser usados no hashset e no hashmap. Mas eu nunca uso minhas classes em hashmap, hashset. Mas às vezes você está usando um algoritmo que usa, por exemplo, um algoritmo muito comum, o distract. Mas é que eu quero adicionar minha classe num grafo aqui, o vértice vai ser tal, estou usando essa biblioteca, e se debaixo dos panos daquela biblioteca você tiver que usar um hash set, um hash map? Às vezes a gente não sabe, às vezes acontece, né? Então, assim, sempre usa mutabilidade como padrão. Bom, e o hash map e o hash set, né? Se um valor ele é mutável e for adicionado ao hash set, pode existir dois valores duplicados. Ou seja, eu posso ter dois valores iguais ali que estão duplicados. Por exemplo, eu adiciono um usuário aqui e mudo o e-mail dele. Eu adiciono um outro usuário e depois que eu mudei esse e-mail, eu adiciono o mesmo usuário novamente. Vai estar duplicado ali. E pode ser até o mesmo objeto. Se eu mudar o objeto e adicionar novamente, ele vai estar duplicado. Por quê? Porque o hash set mudou, né? Então, assim, se a classe é mutável, eu alterei ela, depois adicionei novamente no set, meu set não é mais efetivo.
Ele não funciona corretamente. Ele não é um conjunto, ele não funciona. É um erro, um bug. Ele vai crescer, obviamente. Se a classe mutável for usada no hash map, se minha chave do mapa for mutável, então, por exemplo, em vez de eu estar usando um string, como é muito comum usar hash map, eu usar, sei lá, um objeto lá que ele é mutável, e eu mudo um valor daquele objeto. Eu ponho aquele objeto, aí mudo o valor, eu uso o mesmo objeto e eu não consigo retornar. Eu não vou achar mais o valor associado àquela chave. Então, o que acontece? Se o valor não é encontrado, ou se existe dois valores com a mesma chave, meu mapa não é efetivo. Então, assim, se existe dois valores com a mesma chave, eu só vou encontrar um. E depois o meu mapa não é efetivo. Não vai funcionar. Então, assim, não vai estar funcionando. A sua classe não é funcional. Por isso é importante conhecer o que é o equals hashcode e como implementar ele corretamente, né? Então, a gente chega aqui. Bom, como implementar o equals hashcode? Vamos ser too long, do not read. Vamos ser muito preguiçosos aqui. O que eu diria para você? Cara, usa a sua IDE. Confia na sua IDE. A sua IDE tem lá, generate equals generate hashcode. Usa ele. Normalmente o que acontece? Você acha essa funcionalidade, vai pedir para você relacionar os campos. E aí segue aquilo que eu te falei, né? Usa os campos que você deseja, que eles não mudem muito, ou que são os campos principais, né? Uma coisa muito importante, eu posso estar falando, quando eu falar de DDD, Domain Driven Design, quer dizer, eu tenho uma entidade aqui, só que muda, os valores mudam, porque eles são carregados pelo Hibernate. Usa o ID. Se você tem uma entidade, a primeira coisa que ele vai olhar é o ID. O ID está sempre setado. Então, usa o ID. O ID que é importante, né? Então, usa a IDE. Mas eles falam, não quero usar a IDE, o que eu faço, né? Bom, você pode mandar gerar. E aí, assim, eu nunca mando gerar. O que eu faço assim? Tem um objeto equals. O objeto equals, que eu já falei dele no começo, é um conjunto de métodos estáticos que tem algumas funcionalidades. E ele tem um método muito bom chamado hash. O que esse hash faz? É como se, assim, se eu quisesse listar todos os campos que eu quero usar no meu hashcode. É só listar eles. Ponto, basicamente, né? Ah, mas o resultado é bom, assim, tipo, você não precisa reescrever todo esse método equals, né? Esse objects, né? O hash code. Se você gerar pela interface, pelo IDE, é bem capaz que a IDE reescreva, né? E pro hash code, pro equals, né? Eu estava falando do hash code. O hash code é a mesma coisa, assim. Usa a IDE e depois altera. Aqui, o importante de ver aqui é que o equals ele deve ser usado quando tem um objetos, né? Quando tem valores primitivos, aqui eu peguei de um exemplo que eu tinha feito no curso sobre Kafka, eu sempre uso o igual, né? E aqui é o importante para eu listar para vocês qual que é a diferença do equals para o igual, né? O equals ele deve ser usado em termos de objetos, assim, porque o igual, eu estou vendo se duas instâncias do mesmo objeto ou dois valores são iguais. E em caso de objeto, valor significa instância. Então, se eu pegar lá um objeto com os mesmos campos, pode ser até imutável, e dou igual com outro objeto criado depois, se eu der o igual, é falso. Mas se eu tenho assim, um inteiro 1 e o do igual, é true. Por quê? Porque o inteiro ele é um valor primitivo, ele não é um objeto, né? Mas no objeto não, eu tenho que sempre fazer a comparação pelo equals, porque o equals ele vai olhar os valores internos dele. Mas observe uma coisa, se você for na primeira linha do equals, você vai ver que ele dá um igual com o objeto atual. Ele está vendo o quê? Se eu tenho dois objetos e é igual, o equals é barato, ele executa de forma muito rápida. E isso garante o quê? A primeira linha garante que o quê? Ele é reflexivo, sempre que eu tenho o mesmo objeto, um equals, ele vai retornar true. Ah, mas quem que chamaria isso? Bom, o hashmap chama. Você não vai chamar diretamente, mas o hashmap chama, né? Então, é basicamente essa maneira mais fácil de implementar o equals hashcode. Muito simples. Você pode gerar na sua ideia e depois você editar. E aí eu recomendo sempre fazer isso, porque fica mais bonitinho. Você vai ver que o código gerado pela ideia é um pouquinho poluído, assim. Ele é bom, mas ele é poluído, né? E aí na conclusão, né? A conclusão que eu tenho que fazer é o seguinte, né? Para que o seu programa funcione corretamente, você deve conhecer alguns contratos, né? O equals e o hashcode são os mais importantes. Por quê? Porque eles são usados em duas classes muito importantes do pacote Collections, né? E essas classes, elas são usadas em todo campo. Você pode falar, poxa, mas eu nunca usei um hash map, eu nunca usei um hash set. Talvez o seu framework use com as suas classes. Então é importante usar por causa disso, né? Talvez um algoritmo que está usando ali, uma biblioteca que está usando, use debaixo dos panos, né? A outra conclusão que eu quero chegar é,
dê preferência a objetos imutáveis. Isso é muito importante. Assim. A gente não conhece como o nosso código vai ser usado, então pode ser que objetos imutáveis sejam importantes a longo prazo. Né? Então, assim, sempre dê preferência a objetos imutáveis. Né? E por fim, garanta que seus sets e maps usem apenas objetos imutáveis. Né? É muito difícil você lidar com objetos mutáveis em set. Pode gerar bugs, pode gerar vazamento de memória, tem uma série de problemas que podem acontecer. Então, assim, se tiver alguma dúvida ainda, entre em contato comigo, comenta aqui embaixo, me marca no Twitter ou no Mastodon, sempre estou olhando as duas redes sociais. E é isso aí, é nisso que eu queria chegar. Assim, eu espero que tenha te ajudado a entender como o Equals e o Hashcode é usado no Hashset e no Hashmap. Muito obrigado.